despertar o poder da autoconfiança em você. Uhum. Estou aqui com a Nath Gomes, humanoterapeuta, e vamos bater um papinho aqui. Seja bem-vinda. Olá! Seja bem-vinda, Nath, ao nosso A-Star. E se apresenta aí, pessoal. Olá, mana, tudo bem? Perdão, celular tocando na hora errada. Olá, mana, tudo bem? Eu sou a Nath Gomes, humanoterapeuta. Eu trabalho com a espiritualidade já faz um tempinho, desde 2019, que eu fui chamada para trabalhar pela luz. Então, estou aqui fazendo esse trabalho com propósito para elevar as almas, para despertar os seres, para desenvolver a espiritualidade, né? Nesse momento tão importante que a gente está vivendo no planeta agora, que é tudo sobre transição, sobre transformação, sobre regeneração e qual que é o papel do ser nisso, né? O que a gente está buscando? Tanta gente perdida, tanta gente sem saber o que fazer, e estamos aí em apoio, em prol dessas pessoas todas. Massa. Ô, Nath, qual que é? Pode ser ter uma curiosidade do pessoal também que vai estar assistindo a gente aí amanhã ou depois. Mas qual a diferença básica do terapeuta, né, psicólogo, terapeuta, do humanoterapeuta? Existe diferença ou não tem diferença? Sim, tem a diferença porque a gente analisa a pessoa de forma integral, né? O psicólogo, no caso, ele analisa só a psique, só essa parte, né, mental, emocional. O humanoterapeuta, ele vai um pouquinho mais, a gente fala que é holístico, né? Holístico é quando a gente analisa o ser como um ser biopsicossocial, emocional e espiritual. Então, a gente faz aquele juntadão de tudo, de corpo, mente, espírito, emoções, né? E trabalha tudo isso. Então, não é só o corpo, né? Às vezes a gente desenvolve uma doença e é uma psicossomática emocional, então a gente vai e busca lá qual foi o início dessa doença, né? Porque às vezes, mana, a gente trabalha muito assim, hoje em dia, né? Vamos buscar médico e a gente trata a doença e vai naquele paliativo ali e vai só tratando a doença e não busca a causa. E tudo começa no mundo das ideias, né? Então, às vezes, a pessoa tá lá com uma situação já manifestada no físico e vai ficar tratando daquilo ali, mas não resgata a causa. E a causa, em sua grande maioria, é emocional. Massa. E hoje as pessoas, você também acha, você acredita, você sente que as pessoas têm uma busca maior para essas questões emocionais? Porque assim, Nath, a gente, desde pequenininho, né? A gente vem com aquela corpo, mente, espírito, né? Corpo, Isso. né? E aí a gente vai no médico, realmente, tal, né? Aí pai e a mãe falam assim, ó, vai rezar, né? Não esquece de rezar para comer, não esquece de rezar para dormir, tal. Peraí, tá. E aí os pais, nossos pais sempre falam, né, pra gente rezar para comer, rezar para dormir e tal. Só que a gente nunca olha para a parte da nossa alma, né? Para a parte emocional. Então, nós cuidamos da nossa saúde, do nosso físico, come bem, se exercita bem, né? Reza, que é o espiritual, mas e a alma, né? Essa alma. Esse programa aqui foi uma ideia minha e do Rafa, né? De criar, para estar fazendo um bate-papo com você, com os convidados, e trazer esses assuntos pertinentes que eu sempre tenho aqui no meu Instagram, né? Que é a minha rede principal. E depois você passa o seu Instagram pessoal. Aí você passa o seu Instagram pro pessoal também te conhecer e te acompanha lá. Mas você acha que. Eu esqueci o que eu falei lá no começo. Que existe essa busca, né? Que aumentou essa busca, essa necessidade de se autoconhecer e se
lidar com esses traumas, esses medos, essas. Sim, sim, sim. Existe, como eu havia falado, principalmente, né, pelo momento que a gente está vivendo. Então, assim, o despertar, ele está vindo em massa mesmo. Então, já automaticamente, a gente já está vendo que não dá mais para vibrar na mesma frequência, a gente já está sentindo que tem que se movimentar, sabe? É aquele negócio assim, por exemplo, a gente está assim, acomodadinho, aí vem o incômodo, sabe? Tipo, te empurrando e você tem que fazer alguma coisa, e você sabe que essa coisa não é fora, é dentro. E aí gera um misto de emoções, né? Porque quando é dentro dói, muitas vezes dói, a gente tem que limpar algumas coisas, né? E buscar essa evolução muitas vezes é, é isso mesmo, é passar por um período de luto consciente de certas situações para poder limpar direitinho, porque senão a gente fica é, só sentindo dor, só tratando com medicação e não cura, né? Não vai lá e cicatriza aquela ferida. Então ela fica sempre merejando, sempre sangrando. Se existe essa busca maior, sim, as pessoas elas estão entendendo mais que ela cada vez mais elas precisam se conhecer para poder, sabe, entender quem elas são no mundo, qual que é a posição delas. Isso tudo tá vindo muito à tona agora. Eu acredito que seja assim, também por uma questão energética, mas todos nós estamos olhando para essa questão emocional. Foi muito interessante que você falou assim, a gente trata, né? A gente não trata da nossa alma. E a alma é a parte mais complexa porque é a nossa unicidade com o cosmos, né? Então é aquela parte mais elevada que a gente vai alcançar. E a questão da gente fazer as orações desde muito cedo é sempre muito regradinho, muito engessadinho, e às vezes a gente não é ensinado a como fazer contato com Deus, como fazer contato com a fonte divina, né? Quando a gente faz esse contato com a verdade, e aí lá na Bíblia está falando, né? Conhecer a verdade vos libertará. É muito incrível, não puxando para cunho religioso nenhum, porque eu não tenho linha religiosa, mas a Bíblia é um livro incrível e ela fala muita verdade. Quando você faz esse contato com o cosmos, que não é um contato engessado, que ninguém colocou, você sabe, abre os olhos, assim, você realmente desperta, e aí você sente o colo de Deus, e aí você sente que você pode realmente tudo, que tem uma base muito forte, muito sólida te sustentando. Isso é incrível, esse contato é incrível. E realmente as pessoas têm cada vez mais sentido essa necessidade de resgatar, né? De voltar para a fonte, porque somos parte da fonte. E depois de tudo isso que a gente passou e vem passando, né? 2020, Exatamente. 2021, parece que essa parte espiritual, né? Emocional, ela ficou muito mais evidente. A gente viu, eu pelo menos percebi, eu falei, opa, tem um lado aí que precisa de um pouquinho mais de atenção. Exato. Tati, autoconfiança. Autoconfiança, né? Como despertar o poder da autoconfiança em mim, em você, em quem está ouvindo. Autoconfiança, confiar em mim, né? Confiar em si mesmo. Como despertar esse poder dentro de nós? A pessoa, ela nasce já com essa autoconfiança ou ela perde no decorrer dos anos? Fala, você consegue, dentro da sua área, dentro da terapia holística, né? Da humanoterapia, você consegue falar um pouquinho pra gente? Sim, sim. Olha, tem vários aspectos aí para serem analisados. Quando a gente está lá na barriga da mamãe, né? Muito antes ainda, somos alimentados de maneira energética, de maneira emocional. Então, a mãe, ela não nutre só a criança através do cordão umbilical
com todos os nutrientes físicos, mas ela nutre com emoções também. Então, às vezes, essa mamãe, ela sente medo de não ser suficiente para essa criança, ou ela passa por uma situação de estresse, de abandono, né? E muitas mamães hoje em dia, né, que ali os papais, dentro de tudo que eles conseguiram fazer, talvez tenha sido sair, tenha sido se afastar, e aí essas mamães, elas sentem e passam para os bebês. Então, essa autoconfiança, ela já começa dali, do período da gestação. Então, você pergunta assim, nasce assim? Tem muita gente que sim, e já inconscientemente você vê aquelas crianças todas poderosíssimas, todas assim cheias de si, que eu sei, que eu vou, que eu faço. Essa alimentação emocional e energética, né, vem desde lá. Tem crianças que nascem, sim, com muitos traumas inconscientes, mas eles são tratados através de bioenergética, através de terapia holística, são tudo tem resgate, sabe? Tudo tem resgate. Aí você perguntou se as pessoas perdem, né, ao longo da vida. As pessoas perdem. As pessoas, elas podem perder, por quê? Porque às vezes, quando a gente deposita um valor muito grande, né, juntamente com o apego em uma mãe, em um pai, em um relacionamento, em um bem material, né? Quando a gente deposita um apego e aquilo nos é tirado, você perde às vezes a base porque você talvez tenha depositado essa confiança não em você. Então, às vezes você é confiante. Olha só a necessidade da autoconfiança. Às vezes você é confiante porque tu tem a mãe, tem o pai, eu tenho aquele relacionamento. Então, tipo assim, eu tô escorado aqui. E aí, de repente, se te é tirado, né? Acontece uma traição. Muitas pessoas caem em depressão porque alguma coisa é tirada, né? A depressão, ela fala muito sobre isso. Algo que eu tinha que foi tirado, puxaram o meu tapete. E aí eu caio. Se puxam o meu tapete, eu caio. Como fazer para não cair? Se autoanalisar, se conhecer. E se conhecer e saber sobre a autoconfiança não é você olhar só para os seus pontos positivos. Isso é muito importante, você olhar para os seus pontos negativos, para os seus pontos positivos. Mas quando você olha para os seus pontos negativos e você aceita, sabe? Você entender que as limitações de ser humano, elas estão em mim, você, em quem está assistindo. Todo mundo tem uma limitação. Ninguém é um robô, ninguém é perfeito, entendeu? E olhar e falar, não, é isso aí mesmo. A partir do momento que você aceita que você tem aquela vulnerabilidade, né, ali, que você se coloca vulnerável, você fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui ninguém vai conseguir atingir, entendeu? E aí você se torna corajoso e autoconfiante, às vezes a partir até de defeitos, de erros, de coisas que você talvez gostaria de esconder. Cara, é muito real, né? Eu e você, tenho certeza, né, que te conheci já há um tempo. A gente passa por um processo de autoconhecimento e esse processo ele é constante, sem fim. É isso mesmo. Sempre. Hoje mesmo eu tava. Foi ontem, acho que ontem, eu tava limpando a casa. Ai, filosófica, né? Limpando a casa, pensando nas coisas. Mas eu falei, cara, o autoconhecimento, né? O desenvolver-se de si leva uma vida inteira. Você nunca vai parar de se conhecer, você nunca vai parar de saber coisas sobre você. E às vezes eu fico até pensando assim, a respeito, né, do coleguinha que gosta de olhar para o lado, que gosta de olhar para o outro, para a grama do vizinho, e eu falo, nossa, porque nós somos tão complexos em desenvolver nós mesmos que não sobra tempo, não sobra tempo, realmente. Se você se empenha em se desenvolver, não sobra tempo para olhar para o lado, porque é muita coisa para vocês. Nossa, o ser humano é uma complexidade genuína, assim, é genial. Não só o ser humano, mas a existência, o cosmos e tudo que envolve. Isso é fantástico, cara. E
a gente que faz terapia, né? Existe uma hora certa. Existe uma hora certa para iniciar a terapia. Eu penso assim, muito em breve, a minha senhora, ela é inegociável ter filho, né, e tal. Até foi um momento, assim, nosso de vamos continuar ou não vamos continuar, porque eu tinha muito receio em ter filhos. Eu não me Verdade. achava capaz, né? E aí eu fui descobrir, fui pesquisar, fui cutucar. Por quê? Porque eu não me acho capaz. E aí eu fui trazendo as comparações, né? Fui Sim. comparando, comecei a comparar com a minha infância, com meus pais, né? E eu falei, Aham. cara, eu não vou conseguir. E aí, mais um processinho aí, que foi trabalhado. Aham. E como trabalhar, cara, essa autoconfiança já nas crianças, né? Essa questão do autoconhecimento, de se conhecer desde Sim. o nosso filho, do bebezinho ali, de fazer com que ele se arrisque, né? Enfim. Exatamente. Olha só, que interessante. Esse final de semana eu tava na cidade da minha prima, né? E ela, mãe de primeira viagem, você falando assim, ai, tem idade, né, pra desenvolver? Essa opinião da terapeuta Nath, tá bom? Eu acho que não tem idade para você começar a se autoanalisar. E se existe um profissional que estudou e que pode te guiar no caminho, por que não? Né? Por que não você buscar esse rumo, essa ajuda? Às vezes a criança tem lá um bloqueio inconsciente de pequenos acontecimentos que a gente nem sabe, sabe? Porque, ó, se você não fizer, você vai tomar injeção. Se você não fizer, o homem do saco vai te pegar. E a criança fica apavorada. E aquilo, às vezes, entra na cabecinha dela, é uma sementinha que pode destruir a vida adulta, pode destruir, sabe? Não aqui, pais, por favor, fora julgamentos, tá? Porque a gente sabe que é a maneira que já vem, né, da hereditariedade, é a maneira que já vem, e a maneira como eles sabem, né, fazer ali uma chantagenzinha, não sei, uma barganhazinha para que a criança possa obedecer, para que a criança possa ali, né, meio que ser manipulada para fazer as coisas. E essa minha prima, ela tá lendo um livro sobre educação de filhos, porque ela é mãe de primeira viagem, e ela recebeu bastante críticas, né? Ela falou: olha, eu tô buscando e todo mundo deveria buscar. Se tem um rumo, por que não? Não tem receita de bolo pronta. Ai, como que você vai criar o seu filho para encorajar ele? Mas se você pode ter um rumo, né? Se você pode ter assim pequenas coisas, são pequenas coisas, como por exemplo, ela deixa ele se descobrir. Claro que ninguém vai deixar a criança cair para se machucar, mas ela deixa ele se descobrir. Isso é fantástico, porque o ser humano, quando ele está ali dos 0 aos 7 anos, ele está desenvolvendo toda a capacidade. Ele está se descobrindo, ele está descobrindo espaço, está descobrindo matéria, sabe? A criatividade. E muitas vezes, porque a criança é imitativa, a gente reprime. E quando a gente reprime toda a criatividade, a gente reprime toda a autoconfiança, a gente reprime um monte de outras emoções que poderiam fazer essa criança ser assim, absurda. E ela não é, por conta de falta de conhecimento, por limitações dos pais ali. Então, assim, se existe um terapeuta que possa estar ajudando no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento desse adolescente, desse adulto, não existe idade para a gente se autoconhecer. E, assim, muitas vezes, né, os pais não sabem o que fazer. E aí você, jovem, que está assistindo, você fala, poxa, não, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Busque. Não é vergonha, não é feio. Eu faço terapia, não é feio. Todo terapeuta precisa de terapia, todo ser humano precisa de um terapeuta. É o que eu acho. E é uma cultura europeia, né? A terapia. Diz que na Europa, segundo pesquisas e tal, que na Europa a porcentagem nossa que não faz, lá é a que faz, né? E se você Uhum. chega lá e fala assim, não, eu não faço terapia, todo mundo te olha assim, como não? Você tá Uhum. louco? Aí, você é o doido, né? Você é doido, você não faz É, terapia, você é doido.
Exatamente. Estamos de volta. Nath Gomes. Olá. Mana, autoconfiança. Cara, vocês consideram uma pessoa autoconfiante no auge dos seus 20 e tantos anos? 29 anos. Vamos lá. Em algumas coisas, sim. Confesso que, como é um desenvolvimento, né? Poxa, melhorei pra caramba, sabe? E isso veio do start, né? Eu preciso, porque senão a vida vai passar e vai me atropelar e eu vou estar aqui vivendo esse looping sempre e essa insegurança sempre eu não vou desenrolar. Então, no meu caso, a sede de fazer acontecer, ela me buscou e foi um sacode, assim. Então, de repente, eu acordei assim, eu falei, cara, 20 e tantos anos, e aí? E aí, aquela questão, né? Parar de procurar colo, parar de se colocar em uma situação de coitadismo, né? Ai, porque eu não sou assim? Não, por que não? Por que é que eu não sou assim? Por que é que eu quero tanto confete? Por que é que eu quero agradar tanto? Uma vez que a minha vida é sobre mim, o meu desenvolvimento é sobre mim, entendeu? E tem muito do que o outro vai falar, do que o outro vai sentir, do que o outro vai pensar, sendo que é sempre sobre o que eu sinto, é sempre sobre como eu me porto, como eu me coloco e como que o outro me incomoda, como que o outro me afeta, uma vez que quando eu me conheço, quando eu me entendo, quando eu sei das minhas verdades, né, quando eu vivo as minhas verdades e eu sei dos meus limites, eu sei que o outro não sabe nada sobre mim, entendeu? E aí, quando você vai em busca do seu autoconhecimento, você tem essa autoconfiança, você passa a não se importar mais. Não no sentido pejorativo, né, da importância do outro, mas você não se importa mais se o outro pensa isso e isso assado de você, entendeu? Se o que você vai fazer por você, desde que não faça mal ao outro, né? Se isso vai estar se isso vai estar agradando o outro. A gente fica muito nessa necessidade de eu tenho que agradar, eu tenho que fazer, e isso mina as nossas forças. Eu tenho que ser bom o suficiente. Tenho que para mim, eu tenho que agradar. Eu sempre tenho que agradar alguém para me sentir legal, para me sentir incluído, para me sentir fazendo parte. Quando na verdade, quando você se descobre, você sabe que você percebe que você não tem nada. Você tem que fazer por você. Meu, é real. É, acho não, né? Existem vários motivos, né? A gente trazendo até a questão dos traumas, e na sua grande maioria da infância, né, mana? Mas eu ia até falar sobre isso e você acabou adiantando, assim, e foi bem legal. Essa questão, acho que dois motivos principais para você saber se você é uma pessoa autoconfiante ou não. Pega esse primeiro motivo, puro ego. Cara, se você se preocupa, se a opinião do outro interfere nas suas ações, eu sinto te dizer, mas você é uma pessoa muito insegura. Exatamente. E por experiência própria, eu ainda lido com essa questão da insegurança, de não me achar boa, não de provar para ninguém que eu sou boa, mas é comigo mesmo, né? Sim, sim, sim. Na verdade, Ellen, eu acredito que todo mundo, né? Não tem uma pessoa que não tenha nenhum tipo de insegurança. Porque é aquela coisa, né? A gente vai crescendo, vai se descobrindo. E quanto mais você descobre, você sabe que você tem muito para aprender, né? E aí a gente encontra um universo aí de conhecimento para buscar, de coisas para desenvolver. Então sempre tem aquela insegurança. A questão é você ter a consciência, né, a percepção diante dessa insegurança, sabe?
Poxa, mas eu estou inseguro por quê? E aí se questionar. E aí você vai encontrando vertentes que vão te dando clareza. Então, eu estou inseguro porque eu não conheço. Ou eu estou inseguro porque aquela pessoa. Né? Porque é sempre muito sobre o outro, né? A gente sempre. Essa questão, né, de relações interpessoais é uma coisa que mexe com os nossos hormônios. Então, eu descobri que tem uma pessoa mais bonita diante de quem, né? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Eu descobri que tem uma pessoa mais inteligente, mas a pessoa, às vezes, ela sabe de um assunto que talvez você não saiba, mas você pode saber de um outro assunto que essa pessoa desconhece. Então, assim, são diferenças, não tem o melhor nem o pior, são só diferenças. Então, a insegurança vem da comparação, exatamente. Às vezes a gente fica assim, meu comigo mesmo, né? Às vezes, no seu sentido aí, pegar o exemplo de você como mãe, né? Talvez eu não seja boa o suficiente por conta de uma cobrança que talvez venha de uma crença lá atrás, que eu preciso ser a filha perfeita, eu preciso ser a irmã perfeita, e isso já me pegou e ainda me pega em algumas situações. Não existe perfeição, sabe? Não tem a receitinha de bolo, mas você ir se descobrindo e se desenvolvendo e entendendo que, assim, eu tenho o ideal e eu tenho o possível. Então, enquanto eu estou buscando esse ideal, que às vezes pode ser inalcançável, eu estou fazendo o possível, que é o meu melhor. E o meu melhor é bacana, é bom também. O meu melhor é bom também. Porque quando eu tô dando meu 100%, tô dando tudo de mim para fazer o meu melhor, o ideal passa a ser só um detalhe, porque esse aqui tá valendo muito, porque eu tô colocando muita dedicação, muito amor nisso, eu tô me colocando 100%. É, parece até. Parece até que a gente combinou, né? E, e você trouxe o segundo motivo que eu ia abordar aqui, Nath, é sobre deixar de fazer aquilo que você é extraordinário, né? E só que, na maioria das vezes, a gente não sabe no que a gente é bom de verdade. Pergunto para você que está aí assistindo a gente, para que você que está ouvindo, no que você é bom de verdade. Hoje você trabalha com aquilo que você é bom. Você não é só, eu amo fazer tal coisa, né? Porque nem sempre a gente consegue viver, trabalhar e se manter daquilo que a gente ama. Tem até um livro, mana, que é muito, muito legal. Eu vou trazer ele aqui qualquer dia, chamado Ikigai. Você descobrir qual é o seu Ikigai. E nisso, cara, não é só você ser bom numa coisa. Isso que você é bom, ele vai te trazer um retorno financeiro, né? Mas enfim, é sobre fazer o que você é extraordinário. Cara, sou ótima cantora, bacana. Eu sou péssima dançarina. Eu sou, cara, é assim, não dá pra acreditar. Eu sou a verdadeira. Que palavra que eu posso usar? Eu ia falar palavrão. Pé de pato. Eu sou péssima de verdade, sem fazer nenhum. Mas tem coisas que eu sou muito boa. Eu sou uma excelente cantora. Eu sou ótima em comunicação. Eu sou Sim, péssima dançarina. Mas se for necessário me tornar boa na dança, é lógico, a gente vai atrás de fazer um curso de dança, pegar um professor ali, uma professora para te ensinar. Mas olha o tanto de energia que a gente vai demandar, que a gente vai dispor para aprender exato, algo que você não é bom, dizendo que você tem várias coisas extraordinárias ou uma única coisa. Você precisa ser bom em uma exato. única coisa. E como saber no que você é extraordinário? Aí que entra esse processo, né, de você elevar a sua autoconfiança com o autoconhecimento, sabe quem é você, cara? Quem que é você? Né? Outra coisa que a gente pode falar, Nath, que é a questão do propósito, né? Essa questão do propósito. Como você vai saber qual o seu Qual que propósito é o se você seu não sabe que é você, se você não se conhece? E aí? Exatamente. Bom, vamos lá. Tem várias vertentes aqui. Essa questão de você saber o que você é extraordinário, né? Ela vem lá desde muito pequeno. Eu vejo alguns pais tentando acertar de uma forma diferente, de um ponto de vista bem interessante. Por quê? O meu filho, ele é bom em português, mas ele é ruim em matemática. Aí eu vou lá e contrato
um professor particular de matemática. Cara, não! Ele é bom em português. Então ele tem que ser feroz. Ele tem que ser o melhor, entendeu? Então, se ele tem um ponto bom a ser explorado, pô, meu filho não gosta de ler, mas ele gosta de desenhar. Então, vamos comprar revistinha de mangá para ele, vamos incentivar o desenho, vamos incentivar a criatividade. E não. E aí, o estudo ele já vem muito engessado, né? Porque tem que ser português, matemática, tarará, tarará, mas não. Nós somos assim, gente, nós somos uma engenharia, nós somos uma oficina, sabe? Então, se a criança, já desde pequena, se ela tem uma inclinação para esporte, se ela tem uma inclinação para arte, para música, incentiva aquilo, incentiva aquilo. E aí os pais, eles também querem transferir as frustrações, né? Eu nunca fiz balé, eu acho lindo. Mas se eu tiver uma filha e ela quiser andar de skate, ela vai andar de skate. Eu não vou colocar ela no balé porque eu quis, porque a minha fase de fazer balé já foi, já passou, entendeu? Se ela quiser fazer balé, eu vou morrer de orgulho. Mas se ela quiser andar de skate, eu também vou achar legal. Eu também vou incentivar, vou apoiar. Então, já vem daí, né? E a outra coisa que você disse é como elevar a autoestima, a autoconfiança, é, se conhecer, Relacionei com o autoconhecimento. com autoconhecimento, né? Você se conhecendo, exatamente, é aquele termômetrozinho que a gente tem dentro do peito, né? É aquela coisa que você sente o seu coração bater, você sente vibrar. Quando eu pego um papel para escrever, eu me transformo, eu me sinto incrível. Nossa, sabe? E aí você falou assim, porque é muito complicado, né? Às vezes as pessoas elas não tem como, por exemplo, trabalhar com isso. Com muito empenho, claro que tem, mas naquele momento a pessoa não tem como trabalhar com isso. Então ela tem um outro trabalho convencional, mas ela gosta muito de uma determinada coisa, ela gosta muito de fazer isso. E ela tem que fazer, porque aquilo ali é a recarga dela, entendeu? É uma válvula de escape para muita coisa. Então, às vezes pode ser só um hobby que de repente vai se desenvolver, que de repente vai virar um trabalho, de repente vira um meio de trabalho, né? Mas o se descobrir o que pode falar. Esse hobby sendo o extraordinário ou não? Sim, sim, por que não? Sim, por que não? Porque às vezes, por exemplo, diante da nossa realidade, às vezes a gente não tem como já tá trabalhando, entendeu? Com o seu extraordinário. Às vezes a gente não tem como. Mas se isso aquece teu coração, você vai matar? Você vai matar? Você vai suprimir? Você vai sufocar? Sabe? Você vai fazer isso com você porque quando você pode tudo, você pode fazer os finais de semana, você pode. E as pessoas, elas não experimentam. E a questão de você saber o que é que vibra o teu coração é experimentar. É você buscar saber. Poxa, a minha vida tá sem sentido. E aí, você já foi procurar, sei lá, fazer um programa com pets? Com cachorro, com gato, ou você foi atrás de conhecer a história dos idosos, ou você foi atrás de lidar com crianças, ou você foi atrás de arte, de esporte. A sua vida está sem sentido, mas você tem buscado o sentido da sua vida? Às vezes você tropeça em uma coisa e você fala, caraca, era disso que eu estava precisando, a pessoa nem sabe, porque ela não busca, né? Eu tiro por experiência própria, sabe, Nath? Porque o meu trabalho hoje, né, atual, principal, eu lido com muita gente, né? Estou no meio de muitas pessoas, all the time, né? Muita gente, muita coisa, muita informação. A música, Tudo. a música também é noite, é festa, é muita gente. Mas quem Pessoas. é a Ellen de verdade? O que a Ellen gosta? Onde a Ellen gosta de estar, né? É na balada? Cara, eu não sei ir pra balada. Se eu não for cantar, eu não sei o que se faz na balada. Eu fui com meu irmão esses dias prestigiar a irmã de uma amiga e Sei. foi terrível. Foi uma sensação péssima.
foi muito ruim pra mim, porque é chato, é tedioso. E a Ellen Uhum. gosta sim, a Ellen gosta de ter um espaço, a Ellen gosta de cachorro, a Ellen gosta de silêncio, Uhum. né? E eu vivi por muito tempo sem saber o que a Ellen gostava de verdade. Sem saber quem que é essa Ellen real. Não a Ellen personagem que tá ali em cima do palco, interpretando, cantando, trazendo o personagem, né? Que é a Ellen Maria. É um Sim. personagem, não sou eu, Ellen. E as pessoas confundem, muitas vezes. E o pior, hoje as pessoas estão tão assim, agradadoras, né? Querem fazer de tudo para agradar aos outros e se esquecem de si, né? Eu não importa, não importa, eu vou tratar com muito carinho o outro e eu mereço ser escoteado mesmo, porque, ei, e aí, como que a gente vai, né, olhar para o outro dessa forma se a gente não se olha, a gente não olha pra gente com esse carinho, com essa paciência. Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu me cobro, Sim. se você sabe, né? Eu me cobro tanto, tanto. E com o outro não, eu falo, não, calma, vai dar certo, tem paciência, né? Ó, e é exatamente isso, né? Às vezes a gente realmente a gente olha com mais carinho para o outro e contra nós, né? Às vezes a gente faz alguma coisa e você se cobra muito, e você fala, pô, mas eu sou. Então, como é que você quer, falando agora espiritualmente, né? Como é que você quer que o universo reconheça o seu valor se você não reconhece? Isso é uma lei, né? Como que se você quer valor, você tem que reconhecer o seu valor, entendeu? É a lei do retorno. Se você se vê com valor, o universo vai falar: ah, tá, tem valor aqui, então vamos valorizar. E aí engrena e a coisa desenvolve. Mas, primeiramente, né, é você se tratar com carinho, se tratar com amor. A primeira coisa, né, é esse auto-amor. É você olhar para você e não ser tão duro com você e não se deixar se autoflagelar lá, poxa, porque eu fiz isso. Não. Se ama primeiro, porque se você não tá se amando, não espere que a sociedade vai amar, não espere que o outro vai amar, que vai valorizar, porque nem você não tá fazendo, entendeu? A primeira pessoa que tem que fazer isso por você é você. A pessoa que, né, que mais tem que se respeitar é você. Se você não se respeita, não espere isso vindo dos outros. É a lei do retorno. Então você precisa se respeitar para que as pessoas entendam essa vibração também. Tipo, opa, ali não, ali a pessoa se respeita, então eu preciso tomar cuidado, não posso falar de qualquer jeito, não posso fazer o que eu quiser, entendeu? O Nath, e, bom, a gente falou aqui sobre o puro ego, né? De quem fala, meu, vamos gravar um vídeo, tá? Se a gente convidar algumas pessoas que estão até nos ouvindo aqui, vamos lá bater um papo lá no podcast Star e tal. Você, não, eu não vou. E mal sabe essa pessoa que ela tem medo de julgamento. Não é É vergonha, ego, né? ego. Ego. Tem medo de ser É, criticado, medo de falar errado. E é normal, eu já falei um monte de coisa errada aqui hoje, é normal. e pronto. É, então essa pessoa já descobriu que a autoconfiança dela tá lá embaixo. Se Tá lá ela vive embaixo. preocupada em agradar os outros e se esquece, né? Esquece de olhar para ela já também descobriu que a autoconfiança dela tá lá embaixo. Então o nível de insegurança tá se elevando, né? Tá quase explodindo aqui já. Eu te pergunto, Exato. se os nossos stars aqui que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, identificou, ah, eu sou uma pessoa insegura, a minha autoconfiança tá zero. Por onde começar, cara? Por onde começar? Autoconfiança. Primeira coisa, às vezes a gente não acha conscientemente a raiz desse problema. A gente só tá assim, poxa, sabe? Você fica só ali na superfície. Então, vamos aprofundar. E o aprofundar não é com obrigações, tá? Porque às vezes dói.
Porque essa questão de você ter essa parede de ego elevado, em algum momento aconteceu alguma coisa, que você construiu esse castelo de ego, entendeu? Em algum momento te falaram alguma coisa, alguma situação que fez você se sentir pequeno, que fez você se sentir inseguro, e aí vem lá das crenças limitantes, lá da infância, lá da adolescência. Em algum momento você, paredão de ego, porque eu não posso errar, eu preciso ser perfeito. Quando não tem ninguém perfeito, né? Então, você aprofundar pode ser com terapia, pode ser com autoanálise. A autoanálise, ela às vezes vai um pouquinho mais devagar, porque... E às vezes é até interessante, porque esses autoquestionamentos, né, esses momentos de reflexão, porque como dói, a pessoa ela precisa do tempo dela, né? E assim, e é isso. Não temos obrigações. A pessoa já descobriu, olha, eu descobri que eu sou uma pessoa cheia de ego. E qual foi o dado momento? Na terapia é mais fácil de achar, né? Qual foi o dado momento? Por que eu me cobri de ego? Por que eu construí esse castelo? Mas dá para você fazer essa reflexão, essa autoanálise, começar a fazer esses questionamentos, e ir no seu tempo. Quando a gente está falando de autoconhecimento, de autoanálise, não temos obrigações. É legal, é uma busca, mas lá, jornada da pessoa, estágio evolutivo da pessoa, as dores da pessoa. Então, assim, tem que ser respeitado. Mas começar a buscar na sua história. Olhar para o teu passado. E aí, às vezes, dói, né? Porque dor é dor e dor dói. Então, começar a olhar, volta 1 ano antes, volta 2 anos antes, e 3 anos antes. E, sabe, em algum momento você vai perceber, opa, aqui mudou, aqui mudou, entendeu? Tem muita gente que vai se perdendo e não para rebobinar, né? Tem muita gente que fala assim, eu não sei, já não sei mais quem eu sou, já não sei mais o que me faz feliz, mas não para, ainda mais na correria do dia a dia, não para fazer essa reflexão. E quando eu falo de reflexão, é planejamento mesmo, sabe? Pode ser sentar, pegar o caderninho. O ano passado eu era tal, 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 aconteceu tal, tal, tal. A gente tem as nossas associações de lembranças, elas são com emoção. Então, se algo te marcou positivamente com uma lembrança de amor, de alegria, ou com uma lembrança de dor, de tristeza, de raiva, você vai ter guardado aí. Em algumas situações muito complexas é que existe o apagão, né? Mas você vai conseguir indo e encontrando, aqui mudou, aconteceu determinada coisa. E essa autoanálise, esse rebobinar dos anos é muito importante. As pessoas não fazem. Nath, eu sei que você faz um trabalho incrível com as cartas. Eu sei porque eu fiz. E até eu já quero aproveitar aqui e te agradecer por ter me ajudado nesse processo de identificação de direcionamento. Acho que essa é a melhor palavra. Foi bem bacana. Foi interessantíssimo. Até foi o momento em que tirei um peso imenso das minhas costas e deu um start para estar aqui, inclusive aqui hoje, fazendo esse programa aqui. E eu sei também que você tem vários programas, né, de desenvolvimento, de cursos na internet, né, aqui, online, presencial, e você também faz esse tipo de acompanhamento, de pegar na mão da pessoa, falar, vamos escrever o seu passadinho aqui, você também faz esse acompanhamento? Isso, sim. O nome disso que eu, juntamente, né, com a minha equipe maravilhosa, dei o nome de mentoria espiritual, né? Porque é voltado mesmo para o ser humano de maneira holística. Então, assim, mentoria espiritual por quê? Porque você vai estar desenvolvendo a sua jornada espiritual, né? Então, você leva em consideração todos os acontecimentos para ir em busca de uma ascensão espiritual, em busca de uma evolução. Tem esse programa, a gente trabalha com a mentoria, os atendimentos são semanais,
e pego na mãozinha da pessoa, vamos lá, qual que é a tua dor, vamos conversar, vamos desenvolver, vamos buscar, mas sempre assim, respeitando muito o espaço do outro. Queria só fazer um adendo. Foi muito legal a maneira como o universo conversou com você depois da leitura das cartas, né? Porque houve uma sincronicidade de imagens aparecendo e você, nossa, é isso, é isso. Os anjos, eles estão aí. E quando a gente pede ajuda deles, né? Quando a gente busca a aproximação deles, todo mundo vem com um anjo da guarda. Quando a gente busca se aproximar deles, eles vêm e conversam com a gente. Então, quando você fez a mentoria lá, quando você fez a orientação com as cartas e tinha lá um apontamento, essa coisa ficou se repetindo e aparecendo para você. Foi muito legal. Foi demais, cara, foi demais, assim. Eu assisto até hoje. Já tem um tempo que nós fizemos, já tem mais uns 6 meses, né? Eu acho. E, nossa, é incrível como as coisas continuam aparecendo, né? Até a montanha, cara, direto, aparece uma montanha na minha frente, na tela do computador. Às vezes, esses dias eu abri a montanha, acho que vai trocando, né, a imagem e tal. E, meu, incrível. Eu vinha, antes de falar com você, e a gente até se falou do nada, não foi nada combinado, Foi. né? Ah, vamos agora. Agora, é verdade. Foi. Eu vinha procurando respostas, né? Eu estava num processo muito. É exatamente isso. Minha autoconfiança estava lá embaixo. Foi exatamente isso. A insegurança estava explodindo dentro de mim, dentro das minhas ideias. Eu não conseguia raciocinar. E eu vinha questionando. Eu queria falar com Deus, eu queria que Ele falasse comigo. E Ele falou. Eu tenho até um amigo muito especial, o Gui Leão, e ele é bem espiritualizado, né? Nossa, ele é fantástico. E ele falou assim, cara, eu não acredito muito nesse negócio aí das cartas, mas ele falou assim, Deus falou com você por um meio que ele tinha certeza que você ia entender, né? E Que foi o que bonitinho! aconteceu. Eu achei tão legal, porque mesmo ele é evangélico, né? Exatamente. Então, tem toda a doutrina, crenças e tal, e ele é muito certinho, e eu achei muito bacana ele trazer essa visão que eu não tinha tido, confesso que eu não tinha entendido dessa forma, né? Sim, Enfim, para você que tá nos ouvindo aqui, você nunca teve essa experiência, não tem nada a ver com o negócio de magia, adivinhações, né? Bruxaria. Bruxaria. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, eu gosto de me autodenominar bruxa, porque assim, é uma brincadeira, mas por quê, né? Lá na era da Inquisição, as mulheres que foram queimadas vivas, eram mulheres que tinham um contato tinham uma intimidade com a natureza, então elas se orientavam pela lua, elas reconheciam o ciclo menstrual pela lua, elas sabiam que em determinada lua a plantação ia crescer, e aí elas conseguiam ter plantações maravilhosas, e aí elas conseguiam usar da medicina da floresta para se curar, para curar as outras pessoas, fazendo aqueles macerados de vó, aqueles chazinhos, e elas simplesmente foram denominadas bruxas por conta disso, sabe? Então, assim, porque eles achavam que isso estava ligado à magia. E não é magia. Na verdade, existe, assim, uma magia no sentido de ser uma graça divina. Você se conectar com a natureza, você saber que a mãe natureza, ela te dá toda a medicação que você precisa, ela te dá toda a saúde que você precisa. Então, sim, se for por isso, sim, sou bruxa, mas é só uma brincadeira. Cara, muito bacana. Eu não vejo a hora de fazer de novo. Mas eu peguei como tarefinha lá, fazendo o que foi orientado. É muito interessante. É muito. Como que a gente vai. A nossa energia tá tudo. Parece que ela tá toda presa, né? Tá presa e você consegue jogar ela nas cartas. Desenhar, né? Desenhar, sim. Exato.
Muito bacana. Exatamente. Só desmistificando aí, né? Assim, existem apontamentos e orientações, então é mesmo clareza do caminho. Muitas pessoas confundem com muita coisa, e eu gosto da terapêutica do baralho, né? Quando a pessoa tem um problema, ela não tem a solução, e a gente vai e puxa exatamente do campo energético, e coloca a orientação toda desenhadinha, mas não existe assim, descobrir alguma situação. Tem algumas pessoas que me procuram para saber o que o fulano está fazendo. Não é isso, Isso é não. sobre você, é o seu autoconhecimento, é sobre isso que eu venho ajudar. Cara, mas, e assim, igual você veio, trouxe, né, essa ideia das bruxas, que é Uhum. algo histórico, e a gente sabe que existem pessoas que têm poderes, assim, posso dizer poderes, né, da Depois. visão, poderes de ouvir, de sentir, e você é uma pessoa que tem uma sensibilidade aflorada, né? Sim, sim, E sim. essa questão das cartas, Nádia, até do seu tipo de terapia, porque eu acho que é uma coisa bem peculiar sua, né? Exato. Tem essa questão do feeling também, de você estar aqui comigo, aí a gente nunca nos vimos pessoalmente, e você conseguir sentir, falar, cara, Isso. é mais ou menos assim? Sim, mana, porque o que é que acontece, né? E isso não é uma qualidade só minha. Quando a pessoa ela tá ali na intimidade com a espiritualidade, quando ela tá buscando tudo isso e quando ela tá mudando a sua rotina mesmo, porque é uma sequência de coisas que eu comecei a fazer, outra sequência de coisas que eu deixei de fazer, né? E aí esse contato mais íntimo, né? Quando você é como se você tivesse um cordão ligado ao cosmos, a Deus, como você quiser chamar, e você engrossasse esse cordão, como se ficasse uma corda muito grossa. Não só meu, qualquer pessoa pode estar desenvolvendo isso. E aí vem a sensibilidade, né? Porque você tá conectado, porque do outro lado existe sim uma equipe espiritual te amparando e te ajudando, e aí vem com as sensações, entendeu? E essas pessoas, né? Algumas pessoas porque elas já acordaram fazer isso, então elas já vêm com esse dom um pouco mais aberto, né? Um pouco mais fácil. Então tem muita gente que escuta, que vê, e isso causa, né? Quando a pessoa não tem a clareza, isso causa, nossa, mas é facilmente desenvolvido, porque todos nós somos médiums. O que é o médium? É quando você pega o magnetismo da Terra, e aí o corpo, e você pega a eletricidade do espírito. E aí a gente está aqui, a gente conseguiu estar nessa média entre um e outro. Então, por isso o médium, né, a ligação do corpo e do espírito, para você poder fazer essas conexões. Qualquer pessoa pode estar desenvolvendo. E esse feeling, né, que a gente fala assim, é chamado intuição. E a intuição também tem como você desenvolver, como você fortalecer ela.